filmando, mas o Facebook demora 5 segundinhos para entender. Ele não é tão esperto quanto a gente. Muito bem, já estamos ao vivo, então. Boa tarde, pessoal. 15 horas em ponto, como vocês estão habituados, eu entro no horário, saio sempre um pouquinho atrasada, mas entro no horário. Então hoje tenho aqui o prazer e a honra de apresentar para vocês Alexandre Zilahy, que, de novo aqui, eu vou me despir da minha história, para dizer que faz muitas décadas que a gente se conhece, apesar de muito tempo a gente não se falar. Essa é a live de número 73, Alexandre. E eu tenho o prazer de receber, então, esse regente, arranjador, educador, grande músico, Alexandre Zilahy, que fez parte da minha história como musicista. O primeiro coral que eu cantei na minha vida foi com o Alexandre, e foi através do Alexandre que eu conheci o Samuel Kerr, meu grande mentor na vida, na música, na minha história. Então, assim, é um prazer muito grande mesmo, de coração. Eu agradeço a sua disponibilidade, Alexandre. Prazer é meu, fiquei muito contente que você me convidou. Você está fazendo um trabalho maravilhoso, a gente está acompanhando. Nossa, muitos assuntos interessantíssimos. Meus parabéns, muito legal. Estou muito contente de estar aqui com você. Obrigada. Eu agradeço esse povo todo que está entrando aí. O Edmundo Hora já entrou. O Edmundo Hora é das pessoas que está aqui comigo desde a primeira live, né? E esse pessoal faz com que realmente eu tenha a confirmação de que está sendo útil para alguma coisa fazer isso. Claro. Nos dias. E sempre com esse desejo de que as pessoas entendam, né, o que significa esse momento, que se cada um fizer um pouquinho para ajudar as pessoas a ficarem em casa, vai ser muito bom para todos nós, né? E aí os hospitais, com falcatrua ou não, que consigam atender todo mundo que precisar, né? E que não precisem todo mundo ao mesmo tempo. Ô, Júlio Maluf acabou de entrar. Ô, Júlio. Então, as pessoas vão entrando aí e a gente vai conversando, Alexandre. Legal. Então, de começo, eu queria que você falasse um pouco aí desse histórico que gerou a fábrica de arranjos, né? Eu sei que é uma coisa, né, de uma vida inteira, mas eu sempre fiquei muito, muito impressionada com a qualidade e a criatividade de seus arranjos, desde a minha época de cantora. Então, queria que você falasse um pouco desse processo, como é que se fabrica arranjo, né? De onde vem essa coisa de... Eu achei o nome ótimo, porque é isso mesmo, né? A fábrica de arranjos surgiu porque eu comecei a notar que faltava repertório, não no sentido de repertório coral, porque tem muito. Se um coro se meter a cantar todo o repertório da Renascença, ele vai passar a vida cantando e ainda vai sobrar muita música. Não é esse o ponto. O ponto, muitas vezes, era o coro iniciante, era o coro que não tem tantos contatos com grandes centros, com grandes maestros, etc., para poder se reciclar, crescer. Então, você ajudar a que aquilo aconteça através das partituras, através dos arranjos, você adequar músicas, principalmente a brasileira, que foi sempre a minha primeira preocupação. E eu já fazia arranjo desde menino. Eu escutava discos, meu pai era pianista, tal. A gente cantava muito em casa. E sempre na minha cabeça essa coisa, por que o baixo está descendo? Olha que bonito esse violino entrando, essas vozes, essa coisa da voz sempre me emocionou. Eu me lembro, a gente era pequeno, a gente ia passear no Rio de Janeiro, e a gente ia de família, assim, mãozinha dada, assistir Fla-Flu. Quando aquela torcida abria a boca, eu dava um nó na garganta, e até hoje é assim.
Se eu Eu tô numa também. multidão, não é legal? Se Eu eu tô numa choro, eu multidão, choro porque eu começo a sinto gritar, ou uma palavra de ordem, uma canção de time, ou seja do que for, um hino, nossa Senhora! Eu me lembro na Copa que a França ganhou, a uma certa altura, estava já no fim do jogo, a França estava ganhando, ia ser campeã mesmo e tal. A plateia entrou, ale, be campanhão, machão, machão. Eu comecei a chorar, eu nem francês sou, porque aquilo me pega. Enfim, e eu cresci em igreja batista e tal, a gente canta desde que nasce, então eu fui menino cantor, e sempre prestando atenção nas harmonias e tal, isso sempre me pegou. Eu sempre falei para todo mundo que eu queria escrever, e comecei a fazer, lógico, com 12 anos, do meu jeito, claro. E com os 14 eu já tinha meu corinho, já ensinava as vozes de cabeça, você canta isso, você canta aquilo, e vamos lá e tal. E foi enquanto a indo. gente brincava de panelinha, de casinha, né, Alexandre? Pô, Daqui nada, eu queria harmonias, eu achava bonito, e é mesmo, né? A harmonia é todo o corpo da coisa tal, enfim. Então, quando chegou numa determinada altura da minha vida, eu fui trabalhar na Secretaria Municipal de Cultura e me botaram na área de música. Eu fazia a Escola Municipal de Música no começo e tal, ainda era lá na aclimação. E cheguei lá no setor de música, no IDARTE. Quem era o meu chefe? Damiano Cotzella. ó, Eu quase caí no chão. Eu falei, gente, esse é o meu chefe, que maravilha e tal. Bom, enfim. E eu sempre escrevendo alguma coisinha, mostrando para ele, aquela coisa, todo dia uma palavra, um ensinamento, uma brincadeira, sempre ali com ele e tal. E foi indo assim, foi indo assim. Chegou nos anos 80, existiam os painéis de regência da Funarte, maravilhosos, era muito bom, o Brasil inteiro lá, né? sim. E eu comecei a ter uma ideia assim, olha, eu vou pegar esses arranjos que eu tenho, vou tirar xerox, na época, imagina, não tinha internet, não tinha nada. É, tirar xerox, fazer um bloquinho e distribuir para o pessoal, um pouquinho de arranjo, uns 4, 5 assim e tal, distribuir para o pessoal e tal, e assim começou. A fábrica de arranjos, vamos dizer, começou assim. Fábrica porque saía muito, né? Eu sempre gostei muito de escrever e tal, então tinha muito arranjo. Então, e aí começaram a fazer encomendas, né? Pedir arranjo e tal, e aí a fábrica não parou mais. E estamos aí até hoje. Quer dizer, eu estou resumindo bem a história, mas é mais ou menos isso. Sim. E assim, a gente tem um processo hoje muito formalizado de composição, de arranjo, as pessoas irem para as escolas e quererem aprender a fazer. Parece que a gente não tem mais esse tempo, né? De ficar lá brincando com a coisa, se enturmando até você descobrir. As pessoas têm pressa, o tempo é outro. E eu acho que, de uma certa forma, as escolas atropelam um pouco esse processo, né? Tentando fazer com que a pessoa aprenda técnicas e coloque as técnicas em prática. Então, é claro, a gente não tem aquele tempo todo, mas também a gente não pode atropelar. Como é que você vê essa formação? Como é que as pessoas estão aprendendo a fazer arranjo? Que olhar você tem para isso? Olha, é uma coisa que sempre me preocupou, porque a gente vê que, independente das universidades boas terem seus cursos de composição e etc., a gente sabe que, vamos falar de coro, tá bom? A gente sabe que arranjo para coro não existe um curso exatamente específico disso. Não dá para dizer, vai estudar na escola tal que lá tem, né? É sempre assim, um mestre passando para um aluno e vai indo. E isso dificulta um pouco. Agora, essa coisa da pressa, se for pensar, toda escola tem que passar um certo conteúdo num determinado tempo, tá certo? Certo. Então, é óbvio que ela fica muito preocupada com isso. Eu já dei todo o conteúdo, está dentro
da grade certinho e tal, tal, tal. E o outro lado, também, você falou que as pessoas já não têm mais a mesma calma, a mesma paciência. Eu me lembro, a gente ia no centro cultural e pegava um livro que não podia tirar xerox, mas a gente não tinha nem dinheiro para comprar, um livro importado, às vezes em italiano, às vezes em espanhol, às vezes em francês, em inglês, alemão. Tinha que tentar usar lá, né? A gente tinha que ou estudar lá, ou como eu fazia minhas anotações, traduzir, pegava também um dicionário e traduzir e estudar. Nem era o Centro Cultural, né? Era a Biblioteca da Lapa e outros cantos. Procurar, de alguma forma, tirar xerox de livros bons e estudar com pessoas, chegar e falar, olha, eu varro a sua casa, dá aula para mim, por favor. Não é uma coisa meio assim, né? Mas com a tecnologia, as coisas foram ficando muito fáceis, no mau sentido. Não estou falando mal de internet, ela tem muita coisa boa, tanto é que nós estamos aqui. É legal, né? Estou aqui com você, depois de tantos anos, conversando sobre coisas interessantes, mas existem muitas portas que não deviam ser abertas. O aluno acha que ele tendo uns toques aqui e ali, fazendo uma coxa de retalho mais ou menos, e quanto mais rápido, melhor, faça em 5 dias, qualquer coisa assim, né? Aprenda rápido e tal. Ele vai sair fazendo, vai sair escrevendo. Não, não vai, é uma vida, como você mesma falou. Uma vida. Então, a tecnologia traz essa pressa, as pessoas não têm mais aquela atenção. Vamos falar de coisa simples, você vai no cinema, você senta ali, está assistindo, tal, concentrado, você vê que do lado tem gente que não está entendendo nada e está conversando com o outro e ligando o celular e se distraindo. Ele não entendeu a história, ele pergunta coisas que você até ri, porque está fora. Quer dizer, é um exemplinho bem fácil. E na internet, quer dizer, está tão à disposição, ele pode voltar depois, ou ele recebe uma dica, que essa coisa de dica, fulano, olha, publicou um negócio lá, eu tenho aqui uma apostilinha, baixa de não sei da onde. Isso é preocupante. As pessoas, cada vez mais, elas querem guia para fazer tudo, né? Uma espécie de autoajuda genérica. E que eu vejo assim, é bom que tenha tudo na internet. O nosso problema, talvez, Alexandre, não os iniciantes que estão começando não terem um critério para procurar o que interessa, né? Porque tem gente falando coisa boa, mas uma das razões pela qual a gente está refletindo aqui é justamente para trazer um pouco de... Vamos parar e pensar um pouquinho, né? A gente tem mais de 1.000 pessoas morrendo por dia no Covid. Você está com pressa de quê? A gente precisava parar e pensar um pouquinho o que eu faço que tem qualidade, o que falta nessa qualidade. Eu acho que talvez esbarre por aí também a questão de como é que eu faço arranjo, como eu toco contrabaixo, como eu toco violão. Tem aula de tudo na internet. Mas eu imagino que, assim, também você tem um caminho aí que tem muito a ensinar. Você não está na universidade, mas você é um pedagogo, né, da área. Então, eu diria, o que você acha que você pode... Assim, como é que você pensa em passar essa experiência toda, ou deixar esse processo seu organizado para que as pessoas o tenham como um exemplo? Porque não dá mais, né, para a gente falar, ou vou aí na sua casa, Alexandre, talvez o novo normal não permita. Eu vou! Pode vir. Eu estou brincando. Mas, assim, o que eu tenho feito é o título dessa nossa conversa hoje, que é Harmonizando e Arranjando para Coro. São cursos que eu venho fazendo há muitos e muitos anos. E dentro desses cursos eu fui aprendendo qual era a realidade do Brasil. Não só porque nos cursos você via alunos de todo o canto, como eu também residi em vários lugares, trabalhei em vários lugares, não só em São Paulo. Então eu pude ver um pouco de Brasil. E a realidade é triste. Falta mesmo, e muitas vezes
chega perto do medíocre. A gente tem que dizer, infelizmente, é isso. O saudoso Lutero, que morreu recentemente, infelizmente, Martim Lutero Galati, sempre dizia uma coisa simples, que ninguém precisa de mais um coro ruim. Ninguém quer mais um coro ruim na vida, né? E eu completo o que ele falava, que é o seguinte: ninguém sai de casa para vaiar, ninguém sai de casa para achar ruim, para detestar. A pessoa sai de casa para se divertir, para aplaudir, para gostar, para sair do teatro assobiando. Ela quer gostar daquilo, ela quer lembrar daquilo. Então, é muito ruim, mas o que eu estou vendo é que por essa carência está faltando que as pessoas que trabalham em determinadas áreas, seja de regência coral, prática coral, técnica vocal, façam até um pouco mais do que estão fazendo para tentar salvar isso, porque tem muita gente fazendo sem ter estofo, vamos chamar assim. O que eu tenho feito são esses cursos, nesses cursos, tendo contato com essas pessoas, tento manter o contato, e foram tantos anos que isso já está prontinho, um livro de memórias de todos os assuntos que foram falados, de todas as perguntas que foram feitas, das dúvidas minhas e das discussões minhas com colegas, e trazendo por assunto o que poderá ficar de mais útil dentro desses cursos, dentro dessa carência, e que foram faladas nesses cursos, coisas que foram faladas nesses cursos. Esse livro também tem o seguinte: cada assunto que eu coloco, ele tem 3 ou 4 exercícios sobre aquela situação. Então, por exemplo, está falando de memória musical, tem uns exercícios para desenvolver a memória musical. Está falando de teoria, tabelas, regras, tudo tem exercício nesse livro. Espero que esse livro saia esse ano. Oba! Já era para estar na rua, mas enfim, nós sabemos. Tem gente aqui pedindo para você fazer curso online. Pois é, eu tenho ouvido essa história. Tem alunos que eu já conheço, assim, que já foram meus alunos, quer dizer, isso hoje são grandes colegas e tal, e seria um prazer e tal. Mas, assim, primeiro que eu não sei, eu não acho que a aula de arranjo que lida com harmonia, né? Não adianta falar que não. Lida com, não é só a ideia. Eu tenho umas ideias aqui, eu quero escrever. Não tem pessoal, tem umas ideias. Software de edição de partitura não faz arranjo. Você joga lá um monte de nota, ele vai tocar para você, e daí? Isso é um arranjo? Não. Então, eu acho difícil nivelar. Porque mesmo que a pessoa te diga, não, eu sei tal coisa, eu já vi tal coisa, eu já passei por tal coisa, eu estudei percepção, seja lá o que for, né? Eu toco um instrumento tal. Não quer dizer que vai estar todo mundo no mesmo nível. E, desculpa, mas falar de arranjo online, eu não acho que seja assim. Presencial já é um problema, porque às vezes as pessoas te chamam para fazer um curso de fim de semana. Sexta, sábado, domingo, por exemplo. E é impossível. Impossível. Claro, você dá uns exercícios, sai uns arranjos, simples, claro. Fala sobre vários problemas, alerta, olha, cuidado aqui e tal, essas coisas. Mas isso não é fazer curso, isso não é aprender a fazer arranjo de verdade, né? É sempre um curso animador, assim, a pessoa sai animada, ela quer voltar para casa escrevendo e tal. Hoje, assim, talvez, Alexandre, o nosso caminho seja... cada vez mais tem mais aplicativos com mais capacidade, né, e com mais possibilidade de interação.
E talvez seja possível, aí num futuro não muito distante, discutir pequenos tópicos, né, dentro desse livro, que eu espero que saia logo, e em grupos fechados, né, como o Zoom, o Google Meet, sei lá, mas que tenha um número pequeno de pessoas que possam interagir mais, né, com você, e não uma coisa assim, aberta a todo mundo que chega a qualquer momento, como o que eu estou fazendo, que não é um curso, na verdade, né? Mas talvez tenha aí, porque eu não tenho ideia de como será o nosso novo normal, se a gente vai poder, e quando é que a gente vai poder, de novo, né, juntar um grupo de pessoas e interagir com elas, né, no cara a cara. Mas... gostaria de mais gente que esteja fazendo arranjo fazer a mesma coisa, porque eu não sou ninguém, entendeu? Eu sou apenas uma pessoa que faz... não sou ninguém, eu sou apenas uma pessoa que faz arranjo e tal. E precisaria ter mais gente que mexa com isso, para que a coisa ficasse maior, para que também dividissem um pouquinho do que sabem ou do que fazem com as outras pessoas. Provavelmente seria interessante mesmo, mas realmente preocupa muito essa coisa de escola, ou de curso, ou de... Seria legal ter um fórum, né? Um fórum de discussão, de troca de experiência, alguma coisa assim, não é? Por isso que eu falei, de ter mais gente, porque eu não sou ninguém, eu não sou... Você é uma pessoa importante dentro desse universo, né? Não, é apenas conhecido, entende? Eu acho isso. Nós não somos nada nessa vida. Ninguém mas cada um tem a sua contribuição, né? Eu acredito. O Edmundo Hora, eu imagino que você conheça, cravista, né? Professor na Unicamp há muito tempo. Ele está dizendo: eu sou do tempo do Corubungen. 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 Uma coleção de obras de autores célebres, a quatro vozes da capela. Né? Lá falta o repertório brasileiro. Você conheceu essa coleção? Ele está dizendo. Eu tenho aqui. Corubungen, maravilhoso. E aí tem isso dizendo assim, aí você é o cara. Que é o quê? A Érica e a Carmen estão dizendo, você é o cara. Então tá, mas eu não sou. Muito ligado aí, mas... Mais um está escrevendo e tal. O que eu estou fazendo no momento, também tentando ajudar um pouco, eu passei 10 anos em outro estado, trabalhando e tal, e eu parei de escrever. Tanto é que na minha página não tem mais aquele pedacinho assim, encomende um arranjo. Não tenho, não faço mais. Faz um tempo que eu não entro lá. A última vez que eu entrei tinha. Muitos anos, né? Então, mas eu tirei e tal, e não fiz mais isso. Então, fiquei muito tempo sem escrever arranjo, né? E assim que eu voltei para São Paulo, agora, graças a Deus, eu, na mudança, encontrei muitos arranjos que estavam ainda no lápis, sabe? Que nem a canetinha preta tinha passado em cima, nada, era no lápis ainda, e que nunca foram divulgados, não estão na minha página. Então, estou digitalizando todos e colocando à disposição na minha página. Até agora já foram 85. E agora já estamos no quinto bloco. Já saiu o bloco 1, 2, 3, 4, e agora o quinto bloco. E vamos chegar facinho, vamos passar de 100 facinho, porque ainda tem muita coisa. E eu estou digitalizando e colocando à disposição, assim, de 20 em 20, mais ou menos. Quer dizer, não porque eu acho que, olha, eu estou fazendo... Não, mas é mais material à disposição e tal. É óbvio que se a pessoa quiser mesmo estudar, por isso que eu estou repetindo, mesmo, ela pega os grandes compositores, Orlando de Lasso, Handel, quem você quiser, que seja grande na área de coral e tal, estude, veja lá como o cara escreve, o que ele está fazendo aqui, por que ele solucionou desse jeito, para onde ele foi, de onde veio e tal. É possível muita coisa, né?
como já disse, repertório, nossa, só o Kerenbünger a pessoa vai ter um coro e não vai fazer o livro inteiro, se ele quiser. É maravilhoso, tem muita coisa boa à disposição, né? Uhum. Quer dizer, estou aqui querendo te dizer que a Ieda entrou aqui e falou: pai, você é o Alexandre Zilahy, muito orgulho. É linda, filha, linda. E tem um monte de gente falando que você é maravilhoso. Eu também acho, senão você não estaria. Não, nada. Que... Então, agora, uma coisa que eu não queria deixar de comentar é assim que sempre me admirou o seu olhar sobre as coisas do cotidiano, né? Então, quando tem um arranjo de Natal, você vai buscar coisas do Natal que as pessoas estão vivenciando e coloca naquele arranjo, ou as comemorações todas acabam tendo essa cumplicidade com o coro comunitário, porque você consegue juntar elementos do dia a dia. Na minha época, eu me lembro de citações de propagandas de TV, coisas assim que era o cotidiano daquele momento. E eu acho que isso é o que faz as pessoas, uma das coisas, né, que faz as pessoas sintam identidade naquilo que elas estão cantando. O que você diria desse processo? Assim, o que é claro, é a sua percepção, mas você olha para isso com essa intenção ou é um elemento criativo, puro e simples? Não, é exatamente. Eu sempre me emocionei muito com a voz do povo, não é? Então, eu sou uma pessoa que gosta de ir na padaria e conversar com o atendente, sabe, assim, cumprimentar o gari, não porque eu estou dando uma de bonzinho, nada disso, não, é conversar mesmo, bater um papo e tal. E essas pessoas têm muito a ensinar, pessoas simples, né? Elas têm muito a ensinar. E a emoção está em qualquer lugar, basta você estar aberto para querer ver né, uma flor, um cachorrinho, uma criança, seja o que for, um belo dia de sol como hoje, tudo bem. Mas o que me pegou mesmo foi assim essa coisa do Brasil. Eu tive a sorte de ouvir, da maneira de cada um falar, três frases de três grandes pessoas. Uma foi Oswaldo Lacerda, que do jeito dele me falou, e falava sempre, escreva sobre as coisas do Brasil, como o Brasil é. Lá no interior, lá longe. Ele falava muito isso. A outra coisa foi o Samuel Kerr, que sempre explicava, não estou dizendo exatamente as palavras, mas era mais ou menos isso, que a gente tinha que escrever quando fosse fazer o arranjo, ou adequar uma música para fosse folclore, para que todo mundo conheça a música brasileira feita lá no meio do povo, escrever como o brasileiro canta. Que coro não tem que cantar a música brasileira como o europeu canta a música dele. O europeu sabe da música dele, e se eu cantar uma música brasileira, a gente ri, a gente acha engraçado, porque não fica exatamente do jeito que é, e não é culpa, assim, vice-versa é verdadeiro. Então, escrever do jeito que o brasileiro canta, isso é uma coisa que me pegou muito. E a terceira coisa foi o Damiano Corsella. E toda vez que eu mostrava um arranjo para ele, ele me dizia: mestre, você ouviu isso que está escrito aqui? É uma pergunta difícil, né? Difícil. Porque você fala, ele mal deu uma subiada assim no arranjo, já pegou uma coisa aqui. E eu estava no comecinho e tal, né? Estou no comecinho até hoje. E ele dizia assim: escreva para o Brasil cantar. Não é o coro só do grande centro, mas aquele coro lá da Vila Mandioquinha. Ele tem que pegar o seu arranjo e tem que funcionar lá também. Então eu comecei a juntar essas três frases e tentar ver também, lógico, o que me emociona particularmente. Eu cresci ouvindo Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Dorival Caymmi,
bossa nova e tanta coisa. Meu pai cantava ópera em casa, e junto com isso os hinos de igreja, tal, que aquilo é uma arma. A aula de harmonia, você pega, por exemplo, um cantor cristão, são harmonizações simples, tudo homofonia acordal, e beleza, mas tá tudo ali, você acostuma o seu ouvido a quatro vozes, vamos dizer assim, né? Bom, enfim, não quero me alongar. Mas acho que tem muito a ver com isso, dessa coisa de escrever, às vezes, muitas vezes em outra língua também, mas amando a sua língua, a sua história, o seu folclore, se emocionando com aquelas coisas simples, né? E não são todos os compositores que conseguem traduzir em música, e não são todos os escritores que conseguem traduzir isso em letra. Né? Pois é. Bom, a gente está chegando aí nos 30 minutos, eu queria te fazer uma última pergunta, não estou vendo nenhuma pergunta mais aqui do pessoal que está online, que é a seguinte: a gente tem uma série que eu não sei se você viu, eu comecei uma série preocupada com a nossa incapacidade enquanto músicos de mostrar à sociedade o que é que a gente faz, que a gente não vive de live, e que as lives têm muita coisa por detrás delas para acontecer, que a gente tem estudo formal, informal, que a gente tem pesquisa, a gente tem autodidatismo, a gente tem qualidade e tem falta de qualidade, como em qualquer outra profissão, mas que a gente tem uma profissão. E que as pessoas, a comunidade entende como se forma um engenheiro, como se forma um médico. Quer dizer, eles não têm a menor ideia das disciplinas que eles têm na universidade, mas ninguém questiona que o médico vá para a universidade. Nós, artistas, não, a gente não tem essa abrangência. Então, quando a gente precisa de um apoio, aprovação de uma lei, apoio a não cortar as bolsas dos estudantes de graduação da área de ciências sociais, ou que a gente simplesmente precisa que a comunidade entenda a nossa importância dentro dela, a gente não tem isso porque a gente foi incompetente ao mostrar para a sociedade o que a gente é. A gente só mostra o lado do entretenimento. Então, eu comecei uma série que se chama Música Está em Todos, Música Está em Tudo, Viva a Música, que tem o objetivo de buscar estratégias para nos aproximar da comunidade, no sentido em que a comunidade entenda, não de músico para músico. Claro. E aí eu queria saber de você o que você acha, se você tem alguma sugestão, ou, quer dizer, não precisa, é uma coisa complexa, mas assim, o que você acha disso? Você já parou para pensar nisso? Sim, eu sempre achei, e comento com colegas tal, que a área musical atua muito assim, como se fosse um salvo pregando para um outro salvo, sabe assim? Então, não chega a muitos lugares, vamos dizer, né? Atende assim uma necessidade de se colocar, o outro fala, poxa, que legal, faz uma pergunta, ou coloca um adendo, colabora e tal, quando não fala mal, e etc. Mas é exatamente isso, não está chegando onde deveria. Quer dizer, as pessoas já não encaram, por uma coisa social e antiga, a arte como profissão. Se você for ver e pegar cartas e relatos de época, você vai ver Orlando de Lasso reclamando. Monteverdi deu um livro de choradeira. Bach brigando, Vivaldi brigando, né? A pindaíba que essa gente viveu. Porque é exatamente o que você falou. Você aí, músico, você se presta para o meu deleite. E eu costumo dizer isso sempre, graças a Deus, quando aposentei, que agora a música é minha. Eu vou fazer para mim. Ah, mas eu quero tal coisa, que você vá lá dia tal, eu te pago. Eu falei, falou agora, me paga agora que eu não vou mesmo. Né? Mas lógico que isso é uma outra situação. Estou falando de um cara aposentado. Mas não é valorizado quando você chega num lugar e diz, olha, tem aí uma vaga de regente de coral, eu estou aqui me candidatando, e a minha pretensão é tanto, um valor. Né?
Primeira coisa que o cara faz, mesmo porque você não está falando com o dono da empresa, você vai falar com um burocrata. Ele vai fazer a conta. Quanto ganha o auxiliar de escritório aqui? Tanto. Esse cara está pedindo tanto. Ele vai trabalhar assim, assim, de tal hora a tal hora? Não, peraí. Entendeu? A primeira coisa que ele vai fazer. Porque ele desconhece todo o trabalho que tem que ser feito, como você mesma falou. Né? Então, esse desvalor vem do próprio músico, porque eu cansei de ver nessa vida o músico lá no palco, vamos dizer, uma casa noturna, interessante, que pagasse direitinho e tal. Tem um cara se apresentando, aqui o dono da casa está assistindo, do lado dele tem um colega daquele que está se apresentando, dizendo, olha, eu faço mais barato. E ainda toco tudo que esse povo aí está querendo ouvir. Enquanto o outro está tocando. Quer dizer, não é só mostrar o que a gente está fazendo, discussão e colocar, mas é a própria classe. Você já viu entidades musicais que deram certo? São pouquíssimas. Ah, reúne todo mundo, vamos conversar, vamos nos unir, vamos fazer uma associação de não sei o quê. De música, né? E isso deve acontecer nas outras áreas. Eu tenho amigos que são... Eu tenho uma felicidade de presidir a Associação Brasileira de Performance Musical. E até o momento a gente tem tido a felicidade de progredir. Tomara que dê tudo certo. Porque a desunião é gritante. Tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer. Muito o que fazer. Né? É sempre assim, você está fazendo e tem gente falando mal ao mesmo tempo, mas esse que está falando mal não está fazendo absolutamente nada. Ele está sentado em cima do muro, botando defeito em todo mundo. Não. Não. É muito importante isso que você está falando, porque de tudo que a gente vem discutindo aqui, eu acho que é a primeira vez que eu ouço esse lado que não é só... Além da importância da gente chegar à comunidade, nós precisamos de união entre nós para isso. Né? Ou pelo menos que não atrapalhe, né? Se não atrapalhar, já é tão bom. É muito difícil, as pessoas estão se incomodando, o que você está ganhando, quanto não está ganhando, o que você está fazendo, o que não está fazendo. Não se incomode, aplauda, né? Incentiva, deixa a pessoa. Está fazendo. Você não está fazendo nada? Legal, não tem problema, é com você. Mas deixa o outro, sabe? Se tiver muito errado, legal, chama num canto, fala. Eu prefiro um colega que venha me dizer, olha, isso assim que você está fazendo e tal. Eu prefiro do que um tapinha nas costas, a pessoa, como você é bacana. Entendeu? Claro. Mas na área musical isso é uma coisa rara. A gente tem que batalhar muito ainda. Eu estou assim... Bom, estamos aí passando 7 minutos, eu infelizmente vou ter que encerrar, mas assim, como isso aqui vai ficar enquanto durar a quarentena, Alexandre, a hora que você quiser voltar, as portas estão abertas para bater mais uma hora de papo, vai ser uma delícia. Eu agradeço. Que procure mais gente dessa área para conversar também, né? Para que a coisa seja dinâmica, com várias versões sobre o assunto. Sim, da área de residência a gente recebe o Ângelo Dias a semana que vem, também, vai ser legal. O Ângelo Dias. Ângelo Dias, que é professor aqui da UFG, que é um barítono, um profissional incrível. E aí, vão indo, aí, conforme as pessoas vão confirmando, eu vou avisando aqui. Legal, bacana, tem que mesmo fazer, legal. Muito bom, parabéns de novo, muito bom. Obrigada, eu tenho que agradecer esse povo todo que está aí. Né, queria pedir para você, se você tiver oportunidade, uma hora entrar lá no Facebook e para dar um alôzinho, ver as pessoas que estão sim, agradeço a todos que entraram, muito obrigado pelo interesse e tal. Estamos aí, vamos ver. Amanhã estamos aqui de volta às 15 horas, álcool em gel, paciência, mais paciência e vamos em frente, tá bom? Vamos, muito obrigada a todo mundo. Obrigado a você, obrigado a todos pela audiência. Até amanhã. Bom, Alexandre,